Oi, meus irmãos, nós estamos aqui ao quarto dia, do desafio de 2025 para nós estar lendo e estudando a palavra. Amém? Glória a Deus. Nós hoje vamos estar Gênesis capítulo número 13 a 16. Hoje é a leitura e o estudo da palavra. Amém? Glória a Deus. Antes disso, não vou deixar de pedir para que nós venha fazer aqui a live também aqui no YouTube, só que precisa pelo menos de 80 inscritos, mais ou menos. E eu espero que vocês ajudem aí para chegar nesses inscritos aí, compartilha e inscreve no canal e não esquece de deixar o teu like e apertar o sininho para notificações dos vídeos. Amém? No capítulo 13 vai falar sobre a separação de Ló e Abraão. Nós vemos aqui que isso aqui acontece por quê? Porque lá atrás Deus tinha falado para Abraão: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para ele para levar alguém da tua terra. Deus falou para sair. E aqui acontece por falta de quê? De não ouvir as orientações, mas mesmo assim Deus, ele dá a graça dele sobre nós, sobre a vida de Abraão. Quando Abraão sai do Egito, lá no Egito ele não oferecia o altar para Deus, mas quando ele sai do Egito, ele vai para a terra de Neguebe. E o que os altares significam quando você vê na Bíblia, aqui no Gênesis, quando toda vez Abraão faz um altar. O altar significa o regresso de Abraão à fé e sua proclamação de reivindicar a terra no nome de Deus, tá? Então, esses altares que Abraão ele edifica com um certo de expressão de fé, de agradecimento, tá? Você vai ver que cada passo que Abraão dava, ele fazia um altar. Então, altar significa isso. Ele regressa da tua fé, ou seja, ele agradece, É como um sinal de que ele está reivindicando, a terra no nome de Deus, ou seja, é como um sinal que ele ainda está crendo e acreditando no Deus que fez uma promessa, tá? Então, por isso, os altares. O altar que Abraão está fazendo é um altar de fé e um altar de agradecimento. De fé, acreditando na terra que Deus iria dar para Abraão. Abraão sai do Egito ainda muito mais rico. Está no versículo de número 2. E Ló também tinha os teus gados, o seu povo. E no meio da caminhada eles têm a discussão. Só que Abraão, vendo que a terra não podia mais sustentar os teus gados, ele teve que fazer a separação. Uma coisa aqui que Abraão ele pede para que Ló primeiramente escolhesse o lugar aonde ele queria. Aqui Abraão estava dando o seu direito para Ló escolher o lugar. Dependendo de Ló escolher, Abraão não iria tomar posse da terra de Canaã. Então, ele deu esse direito, esse coração de paz, querendo fazer uma paz, ou seja, renunciou até mesmo a tua terra que Deus prometeu
para Ló escolher. Se Ló escolhesse fora das planícies, ele ia escolher a terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Então, ele fez uma oferta de paz para Ló. Ou seja, quis renunciar à tua escolha, ocorrendo o risco de perder a terra para estar com paz para o seu sobrinho. Então aqui você vê que o coração de Abraão não estava com as coisas da terra, nem na terra, não. Mas ele teve um coração reto, um coração íntegro. Ele mesmo podia primeiro escolher, só que ele primeiro deu a oportunidade para Ló escolher, renunciando até mesmo a tua terra que Deus prometeu. Ló, vendo que as planícies, as campinas, era toda bem regada. Aqui nós aprendemos que Ló, ele estava querendo ter vantagem acima do seu tio Abrão. Porque ele viu, tem campina, tem pastagem, então é para lá que eu vou. Ou seja, Ló é um tipo de pessoa que anda por vista. Anda vendo. Ele achou que estava escolhendo o melhor caminho, só que não. Por quê? Porque ele estava achando que o olhar dele, que ele gostou das campinas do Jordão, ele iria ganhar benefício ao seu tio Abraão. Não, vou pegar esse lugar mais bonito, porque o outro lugar não tinha nada. Então aqui está certo tipo de pessoas que andam por vista. E às vezes há pessoas que andam por vista e não por fé, crendo o que Deus pode fazer, pode ocorrer um grande erro, né, sobre a tua trajetória. Quando Ló e Abraão são separados, Abraão vai para a terra de Canaã e Ló nas planícies, no Oriente. Aí começa no versículo 14. Disse o Senhor a Abraão. Porque agora que Deus ele começa a revelar mais o profundo que Deus tinha para Abraão. Porque Ló estava junto. Se Ló tivesse ouvido sobre aquilo que Deus ele tinha para ele, muitas vezes iria tentar roubar aquilo que Abraão Deus tinha para ele. Então tem coisas que tem coisas que, dependendo do nível aonde que Deus vai te levar, tem pessoas que tem que sair fora, porque senão vai atrapalhar. É o que aconteceu. Quando separa, aí no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda terra, essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus ele pede para Abraão olhar. Olha, tá vendo? Então observa, Abraão. É essa terra que eu vou te dar. Não só para ti, mas também para os teus descendentes. Levanta-te, versículo 17 do capítulo 13. O Senhor disse, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Deus ele pede para que Abrão percorresse a terra do seu comprimento e na sua largura. Por quê? Que Deus ele pede para ele percorrer essa terra. Porque naquele tempo, o ato de percorrer a terra simboliza a sua aquisição, né? Nós vemos um exemplo de Josué. Deus ele disse para Josué, ande em volta da muralha. Primeiro percorre perante a muralha para depois eu vou te dar a terra de Canaã para vocês. Então, naquele tempo, para os reis ou para alguém conquistar a terra, tinha que percorrer.
primeiro ficar por ali para depois tomar posse da terra. Era assim naquele tempo. Por isso que Deus falou para Abraão: percorre aí dentro dessa terra, percorre no comprimento e na largura, porque eu te darei. É tipo de um ato profético. Deus estava falando para Abraão: percorre, porque significando sobre a sua aquisição na terra. Então é tipo um ato profético. Você ainda não tem, mas percorre, ande, porque ainda vou te dar. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Então, Deus já não vai dando a terra que Deus prometeu no capítulo 13 e a partir do versículo 14. Deus primeiro fala para Abraão percorrer, andar. E depois Deus iria dar a terra. Então é como eu e você. Deus ele fala, mas primeiro você tem que ter a aquisição na terra. Fazer um ato profético, para que quando acontecer no mundo espiritual, Deus fazer sobre a tua vida natural. É assim que acontece. É como aconteceu e como acontecia antigamente para pessoas que, se quisesse ter uma terra, eles tinham primeiro percorrer o lugar. Percorre, ele mudou as suas tendas, porque Deus pediu, e foi habitar em Carvalhais de Manré. E ali ele levantou um altar. Eu já falei sobre o altar aqui. E altar é ato de agradecimento e de fé de Abraão para com Deus. Agora no capítulo 14 acontece uma guerra. Uma guerra entre os reis de Sodoma, Gomorra e Querdolaomé. Nessa guerra, Ló estava junto em Sodoma. E com isso, eles roubam os bens de Ló. Só que Abraão ouviu que ia acontecer sobre o cativeiro. Abraão ouviu e mandou um dos seus homens ir. Você está vendo que aqui você está vendo um cuidado. Mesmo seu sobrinho, às vezes até o teu sobrinho, não iria fazer isso, mas ele fez a diferença. Abraão fez a diferença. Ele mandou alguém para socorrer Ló dentro daquele cativeiro e durante a guerra que aconteceu. Um cuidado, um zelo que mesmo longe, ferindo o rei Querdolaomé, que estava preso, o seu sobrinho, ferindo ele, conseguiu escapar. Em Salém tinha um rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque, vendo que Abrão era um homem de Deus, sacerdote de Deus, abençoa Abrão. E ali, onde Abrão estava, ele deu o teu dízimo para Melquisedeque, para o rei. Ele deu o teu dízimo para o rei. Aqui vai falar sobre o primeiro dízimo, né? Dízimo de aquisições que ele tinha e deu para o rei dentro daquela cidade. Abraão disse: um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem leal, e disse: olha, e eu não vou tomar nada de você, para que não venha disser, eu enriqueci Abraão. Olha a sabedoria desse homem. Falou para esse rei e disse: eu vou te dar o dízimo que é necessário aqui para eu estar. Só que não vou tomar nada teu. Por quê? Você também não vai me dar nada. Para que não venha falar que você me enriqueceu. Então, um homem leal, se ele quisesse ganhar dinheiro do rei de Salém, ele tinha ganhado. Só que ele disse: eu não quero. Não quero o teu dinheiro. Para que não venha falar, foi o rei de Salém, foi Melquisedeque que deu. Por isso que Abraão está rico. Tem propostas que vêm sobre a tua vida que muitas vezes Deus ele não permite. Por quê? Porque para que não venha disser, ela está assim ou ele está assim porque eu dei. Deus não quer. Deus não quer isso. Que ninguém dá. Mas sim, o Senhor, ele quer te dar. Para dizer, sabe por que ela tá assim?
porque foi o Senhor, para o nome dele ser glorificado, porque foi o Senhor que colocou ela assim. É assim. No capítulo de 15 de Gênesis, aqui vai falar sobre depois da guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra. Aqui o Senhor disse para Abraão: Abraão, não temas, eu vou ser contigo, eu sou teu escudo, galardão. E Abraão acha que ele não iria ter mais filhos por conta da idade, porque ele estava na flor da idade, estava já velho. Sara, estéril, também flor da idade, não tinha como ter filhos. E ele fala: eu não vou ter descendentes, então quem vai pegar a minha herança é Eliezer dentro da tua casa. Aí o Senhor vem e disse para Abraão: não, Abraão. Conduziu ele para fora e disse: olha, pode contar as estrelas, se é que podes. E lhe disse: esse será a tua descendência. Tem coisas que Deus ele precisa revelar na minha vida, na tua vida. Muitas vezes Deus não quer te ver dentro de casa, mas ele quer te ver você do lado de fora fazendo a vontade dele, porque você fazendo, Deus abençoará a tua vida. Aí Deus pede para Abraão ir para fora. Ele disse: pode contar? Se contar as estrelas do céu. Quando Deus fala para contar estrelas, aqui pode indicar que podia ser à noite, porque estrela não nasce de dia, né? Só nasce à noite, você vê estrela. E conta, ele não conseguiu contar. E o Senhor disse: esse será a tua descendência, Abraão. E depois Abraão pergunta para Deus: Deus, como? Como saberei que hei de possuí-la? E o Senhor pede para ele fazer um sacrifício toda vez quando ele percorrer a cidade, tá? A terra e o caminho. No versículo 12 do capítulo 15 de Gênesis, aqui Abraão caiu um profundo sono e Abraão teve sonho. E Deus ele mostra o que iria acontecer com a sua descendência. E dali Deus ele traz uma nova aliança. E a nova aliança de Deus era a circuncisão, tá? E Deus ele disse: olha, eu te darei a terra do Queneu, dos Cadmoeu, dos Eteu, todas essas terras eu vou te dar. Como Deus dá se tinha pessoas possuindo a terra? Como assim? Deus é Deus de mistério, ele confunde. Você pode perguntar: como Deus vai fazer? Calma, que Deus, mesmo que a pessoa está sobre a terra, mas aquilo que é teu, Deus ele vai dar, porque ele é fiel. Abraão creu, acreditou, teve fé, e Deus fez uma nova aliança, renovou a aliança novamente com Abraão. Agora em Gênesis capítulo número 16 vai dizer sobre quando Sarai, não é mais ainda Sara, né? É Sarai. Quando Sarai olha para si e vê que não pode dar mais filhos para Abraão. Por quê? Porque ela já estava velha, estava no período da menopausa, ou já estava quase terminando. Abraão também, como que Deus iria dar? Sarai acreditava no Senhor, que Deus iria abençoar a tua descendência. Ela acreditava nisso, só que para que Deus iria dar um filho, ela já não acreditava muito. E disse: Abraão, deita com Agar, minha serva, porque ela vai te dar um filho. Aqui vai dizer que por irritação de Sara e de Abraão. Aqui é um exemplo de que aconteceu lá em Adão e Eva. Lembra que Eva deu a maçã para Adão e Adão comeu? Aqui é uma representação também. Quem que quis fazer isso? Sarai. E Abraão ouviu, olhou para
para a tua dificuldade, diz, é verdade, então vou deitar com ela, vou coabitar com ela. Dizer sobre a pressa, né? A pressa de Sarai, a pressa de Abraão, ultrapassando na frente de Deus. Se Deus fez uma promessa, ele é fiel. Não importa os anos que você tem passado esperado, o que eles estavam esperando em Deus, mas Deus iria descer, iria cumprir. Só que a pressa faz isso, traz complicações. Coabita com H, tem um filho com H. E durante isso, as suas atitudes e as suas decisões, aconteceu que H não estava respeitando mais Sara. Estava humilhando Sara. Aí o que Abrão disse? Ela é tua serva, coloca a ordem. Tipo, como assim? Se vira. A mesma coisa que aconteceu lá no Adão. Isso aí. Foi a mulher que tu me deste, então, que fez isso. Mas ele também, Abrão aqui não teve também responsabilidade. Colocou na mulher. Coloca H no lugar. Colocou H no lugar e H sai. Manda embora porque não estava dando certo. Quando H chega na metade do caminho, ela chora e se arrepende, o anjo vem e dá. O H fica de frente a uma fonte de água. O anjo aparece e diz, volta, se arrependa e volta. Aqui significa a graça, viu? A graça do Senhor, a oportunidade da graça. Volta. H ouvindo o anjo, ela se arrependeu, se humilhou e voltou para trás. Quando alguém se arrepende, Deus lhe dá uma nova oportunidade, nova mudança de história. E H invocou o Senhor por agradecimento e disse, o Senhor é Deus que vê. Isso, essa é a palavra. Então, Abrão tem seu filho com 86 anos, que vem a chamar de Ismael. Então aqui vai falar sobre a pressa, aqui vai falar sobre a graça de Deus, aqui vai falar sobre as consequências, no capítulo de número 16, porque se não tivesse feito isso e esperado, não tinha acontecido isso. Mas, por graça de Deus, se a pessoa se arrepende, e arrepender sinceramente, Deus vem e restaura e faz novamente.